Olá, graça e paz, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, o canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a Mariana e eu estou aqui com o irmão Tony Lima e nós vamos juntos estudar a lição que será recapitulada no dia 13 de novembro de 2021. Aqui abaixo na descrição, nós sempre deixamos o link do Facebook e é por lá que nós compartilhamos com você a recapitulação da lição todos os sábados durante a escola sabatina. Então, você pode clicar no link e se inscrever, né, na página, curtir a página e ativar as notificações para que sempre que nós iniciemos um novo culto, você possa participar conosco. A lição de hoje tem como título o sábado e a alimentação. Durante o sábado passado, durante as semanas passadas, nós estudamos nas lições a relação do sábado com a família, por exemplo. E hoje nós vamos estudar a relação que o sábado possui com a alimentação. Então, o texto básico se encontra em Êxodo 16, 23, e nos diz assim: E ele disse-lhes, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Muito obrigado pela participação, irmã Mariana. É um privilégio também estar aqui participando desse canal. É um privilégio também participar da palavra do Senhor, dessa lição que está sendo apresentada. E agora começa a questionar, O que tem alimentação com salvação? O que tem alimentação com o sábado? Irmãos, eu vou começando a dando uma exemplificação aqui. Durante todos os anos, diversas pessoas do Brasil e do mundo, o que eles fazem no dia 24 de dezembro? Há uma véspera do que mesmo? Do Natal. Do Natal, muito bem. E nessa véspera do Natal, todas as pessoas do planeta Terra, repito, planeta Terra, o que eles fazem? Guardam um dinheirinho durante todo o ano. Eles vão nas lojas, compram uma roupa boa que possa ficar apresentável para esta festa, que vai ser logo mais anunciada no mundo. Eles também compram as melhores alimentos para que possa realmente convidar a sua família, enfim. Lá eles vão colocar comida boa, vão colocar bebida boa, só que eles não vão preparar no dia do Natal. O que eles vão fazer? Vão preparar um dia antecipado, um dia antes. Eles vão preparar a alimentação, vai colocar a sua roupa, vai ficar bem apresentável e aí então só assim participar da festa do Natal. Como então que seria a celebração da festa sabática, que é o Santo Sábado de Deus? A mesma coisa como se fosse o Natal. E o que deve fazer na sexta-feira? Como está dizendo aqui as palavras de Deus através do profeta Moisés, Que toda a minha alimentação, se o sábado é santo, se o sábado foi algo separado por Deus, então eu tenho que respeitar esse dia. Assim como as pessoas respeitam um dia que foi criado, uma festa que foi criada pelos homens, que foi o Natal, e as pessoas respeitam, preparando suas comidas, suas roupas, enfim. Se as pessoas respeitam, por que eu não posso também respeitar a palavra de Deus? Eu devo preparar meu alimento, eu devo preparar a minha roupa, eu devo preparar a minha casa, enfim, para que realmente eu possa receber o santo dia de Deus. E aqui está falando ainda mais que tudo que eu cozei em água, tem que cozer em água, tudo que sobejar eu devo guardar, para que eu possa, no dia de sábado, eu possa ter momentos para que eu possa glorificar a Deus e não perder nenhum tempo sequer, como a gente viu na lição anterior, É interessante, que nós percebemos a relação do sábado com Isso. todas as coisas. Em uma das questões das nossas lições anteriores, apresentava a importância do sábado com todos os negócios da vida. Então, o descanso no sábado, o repouso e a santificação do sábado não é apenas parar os afazeres, não é apenas deixar de trabalhar de forma mais específica, mas envolve todas as nossas atividades daquele dia, envolve até mesmo a nossa alimentação. E nós encontramos em Êxodo 16, 23, instruções do próprio Deus de como essa comida deve ser preparada, de como essa alimentação deve funcionar. Tá bom. Eu vou ler aqui a pergunta número 1. Você também que está participando, assistindo,
Você também pode interagir, participar conosco dessa lição, colocando as suas perguntas e os seus comentários aí embaixo, né? Se ficar alguma dúvida no decorrer desta lição, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em responder aquilo que tiver ao nosso alcance. A pergunta de número 1 diz assim, ó, com relação à refeição, o que não deve fazer no sábado? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Êxodo capítulo 16, versículo 24 e 25, diz assim, e guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o acharei no campo. E na notinha, no espírito de profecia, também há um comentário que diz assim, e não vamos à reunião campal para quebrar o sábado, cozinhando nesse dia. As instruções que Deus deu a Israel não devem ser desconsideradas. Cozei o que hoje haver de cozer, e vede que haver de assar, pois amanhã é o descanso do santo sábado para o Senhor. Deus quis dizer o que disse, e devemos nós, que apresentamos ao povo as reivindicações da lei divina, e infringir essa lei apenas para agradar ao apetite? Deus me livre. Sei que frequentemente o Senhor retém sua bênção, porque deixamos de honrá-lo, guardando o dia do Senhor, de acordo com o mandamento. Às vezes cozinha-se quase tanto no sábado, quanto nos outros dias. O que quer dizer isso, irmã Mariana? Esse texto ele é muito interessante e a pergunta nos diz, com relação à refeição, o que não se deve fazer no sábado. O que não se deve fazer é desconsiderar as instruções que o Senhor deu em Êxodo 16, né, que é com relação ao cozimento e ao não cozimento nesse dia. Então, o que não se deve fazer é realmente desconsiderar aquilo que o Senhor falou, o mandamento que o Senhor deu. Então, não se deve cozinhar no sábado, assim como o Senhor fala em Êxodo 16. Aquilo que deveria ser cozido, né, naquela época, na época do povo de Israel, aquilo que eles deveriam se alimentar no sábado, eles já cozinhavam desde a sexta-feira. Então, Deus, quando ele enviava o maná, na sexta-feira, ele já enviava dobrado, né, para que eles pudessem apanhar o maná e pudessem fazer as suas refeições para a sexta-feira, se alimentar na sexta-feira e também fazer as refeições do sábado, porque no sábado Deus não enviava o maná. E é interessante que o povo, alguns do povo, saíram no sábado para ver se tinha maná e eles não encontraram, porque Deus disse a eles que no sábado não era dia de fazer esse tipo de atividade e, portanto, eles não encontraram o maná. Então, no finalzinho do texto, né, do Espírito de Profecia, nós encontramos uma parte que deve ser muito refletida por nós. A irmã White diz assim, sei que frequentemente o Senhor retém sua bênção, porque deixamos de honrá-lo, guardando o dia do Senhor de acordo com o mandamento. Então, para que nós recebamos as bênçãos que é prometida aos guardadores do sábado, nós devemos honrar esse dia de acordo com o mandamento, e não de acordo com a nossa vontade. Não se deve cozinhar para satisfazer o apetite, deve-se, pelo contrário, atender às ordenanças de Deus, atender ao mandamento de Deus e, no dia anterior ao sábado, fazer toda a preparação que for necessária para que esse dia não seja quebrado e que esse mandamento não seja violado. Então, não deve ser feito no sábado o cozimento do alimento. Muito bem. A segunda questão nos diz assim, como deve ser a refeição do sábado pela manhã? De manhã, a família deve reunir-se em silêncio à mesa, e seria bom se no sábado houvesse uma refeição simples e saborosa, mas algo que seria considerado um deleite. Tudo preparado, algo que eles não têm todos os dias da semana. Então, qual é a instrução de Deus sobre a refeição do sábado pela manhã, irmão Tony? Olha, como a gente sabe que no sábado pela manhã a gente está indo para a escola sabatina, para o culto, então pela manhã, quanto mais simples possível, melhor. Porque se eu for realmente para assistir o culto ou a escola sabatina com o meu estômago muito abarrotado, provavelmente não vou conseguir entender as coisas melhor que está sendo apresentada para mim naquela escola ou naquele culto. Né? Então, por exemplo, ela diz assim também aqui mais abaixo, né,
que nem todos os dias da semana tem, né? Então eu devo preparar algo, vamos dizer assim, né, que durante a semana, devido à correria do trabalho, né, talvez eu não consegui preparar aquilo, mas no sábado eu devo preparar algo especial pela manhã, né, para que realmente possa vir deixar o meu corpo não abarrotado, mas o suficiente realmente para que eu possa chegar bem na igreja e possa entender melhor as coisas espirituais. Esse cara está querendo dizer aqui. É muito interessante porque no dia a dia nós preparamos uma refeição Sim. para um dia de trabalho, por Uhum. exemplo, né? Mas no sábado é diferente, nós não vamos exercer nenhuma Função, atividade né? braçal, né? Nenhuma Isso. função braçal. Pelo contrário, nós devemos estar, sim, com o corpo preenchido, né, de alimento, devemos estar fortes o suficiente para adorar a Deus com alegria, mas também não devemos estar abarrotados, como o irmão Tony falou, Uhum. para que a mensagem que for feita, né, e tudo aquilo que for falado durante a escola sabatina, as lições que forem aprendidas, possam realmente ser aprendidas, né, possam realmente surtir um efeito. Porque se o nosso estômago estiver cheio, se a nossa mente estiver ocupada, trabalhando para manter o estômago funcionando, nós não vamos ter cabeça para entender o que for falado na escola sabatina. Então, nós percebemos logo de início a relação íntima que um simples café da manhã tem com a verdadeira santificação do sábado. Esse ponto que você colocou aí sobre você fazer uma refeição como se você fosse trabalhar é muito importante. Por exemplo, né, se você é um pedreiro, se você trabalha na atividade de pedreiro, no meio da semana você vai se alimentar bem, você vai comer uma comida bem reforçada, porque você vai trabalhar de uma forma braçal, né? Já no sábado, como ela explicou aqui, é diferente, você vai ficar numa igreja, você vai ficar lendo alguns livros, você vai ver pessoas cantando, enfim, vai ter uma apresentação ali na igreja. Então, nesse momento, não é muito necessário você se alimentar da mesma forma como se você fosse trabalhar na sua atividade secular. É isso que ela está querendo dizer. Então, por isso que aqui o Espírito de Profecia mostra que quanto mais simples possível, melhor, para que a sua mente possa estar livre para poder entender melhor as coisas de Deus, né? Eu quero ler aqui a pergunta número 3, que diz assim, ó, como podemos tornar a refeição do sábado, embora simples, mais especial? Olha que pergunta bonita, né? Um alimento simples, mas especial. Diz assim, ó, o livro Ciência do Bom Viver, na página 308, eu quero ler aqui esse comentário, que diz assim, ó, embora deva a gente abster-se de cozinhar os sábados, não é necessário ingerir comida fria. Por exemplo, você deixou a comida na geladeira, né? Vamos lá. Ele diz assim, ó, em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições, posto que simples, devem ser apetitosas e atraentes. Trata-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. Como que funciona isso, irmã Mariana? É muito interessante, mais uma vez, nós percebemos o cuidado de Deus, né? Deus, ele deseja que o sábado seja um dia feliz, um dia atraente para toda a família. Então, até mesmo a alimentação, apesar de que deva ser um alimento simples, né? Ele deve ser também um alimento que seja especial. Não deve ser um alimento que a gente come nos outros dias da semana, porque o sábado não é os outros dias da semana. Interessante, né? Então, deve ser um alimento, aquele alimento especial, né, que nós, às vezes, comemos só em datas especiais. Então, esse deve ser o alimento do sábado, porque o sábado é um dia especial. Então, as pessoas que preparam o alimento, eles devem ter o cuidado de preparar algo simples, sim, mas que seja realmente delicioso para toda a família e que o momento de se sentar ao redor da mesa seja um momento diferente de todos os demais dias da semana, né? Seja um momento especial, seja também uma refeição especial e um alimento especial condizente com o dia de sábado, que é um dia mais do que especial. Então, irmã Mariana, quer dizer então que o sábado é como se fosse a festa do Natal mesmo? Porque, ó, veja bem, o Natal é só uma vez por ano, e quando termina, o pessoal já está ansioso para que aconteça a próxima festa. Então, o sábado também deveria ser assim? Uma comida especial que a gente não tem durante a semana toda. Então, outra comida mais especial, então eu devo
apresentar no sábado para que realmente as pessoas possam querer que esse dia chegue de novo? É isso? Seria assim? Exatamente. Esse é um conselho que Deus nos dá para que a família possa sentir a alegria de Que perceber que o bonito isso. sábado está chegando. E é interessante quando nós somos pequenos, né? Nós queremos que essas datas festivas cheguem o mais rápido possível. Então não deve ser diferente com o sábado, né? Não deve ser diferente porque o mesmo espírito, e até melhor, porque é um mandamento não humano, mas é um mandamento divino, e Deus ele não dá nada aos seus filhos que seja algo ruim, que seja algo pesado. Pelo contrário, se ele nos deu é porque ele espera que seja um dia feliz, que seja algo satisfatório para toda a família. Então nossa alimentação deve realmente ser muito um momento muito gostoso de se ter com a família, né? Nos dias festivos, as crianças geralmente gostam daqueles dias porque eles estão com seus parentes, com a sua família Com os por amigos, perto, com né? os amigos, tem as comidas especiais que, na maioria das vezes, só tem naquela época. Então, da mesma forma, deve ser o sábado. Sábado deve ter uma comida que é própria do sábado, né? Cada família deve ter aquela comida diferente, para que o mesmo sentimento, ou um sentimento ainda mais elevado, possa tomar conta de toda a família. A questão de número 4 nos diz: em que sentido a refeição do sábado deve ser diferente do da semana? Em 1 Coríntios 10, e o versículo 31, nós encontramos: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. No livro A Ciência do Bom Viver, na página 307, nós encontramos assim: não devemos prover para o sábado um suprimento mais generoso ou uma maior variedade de alimentos do que para os outros dias. Em vez disso, o alimento deve ser mais simples e menos se deve comer, a fim de que a mente fique clara e vigorosa para compreender as coisas espirituais. Um estômago entupido significa um cérebro entupido. As palavras mais preciosas podem ser ouvidas e não apreciadas, porque a mente está confusa por um regime alimentar impróprio. Por comer em excesso no dia do Senhor, muitos fazem mais do que pensam para incapacitar-se de receber o benefício de suas oportunidades sagradas. Então, irmão Tony, em que sentido a refeição do sábado deve ser diferente do da semana? Muito bem, vamos entender esse ponto aqui. Você que está em casa assistindo, o sábado já não nos pertence. Nunca nos pertenceu. O sábado, ele é de Deus. O sábado é um dia de descanso, sim. Mas cada minuto do sábado, de acordo com a lição anterior, que quem participou, a gente viu que o sábado, cada hora do sábado tem que ser aproveitada, porque ele é de Deus. Então, no dia de sábado também, o que eu devo fazer? Eu devo elevar meus pensamentos a Deus. Mas quer dizer que durante a semana eu não devo fazer isso? Não, você deve fazer sim. Só que o sábado é diferente porque ele é santo. Então, é um sábado de meditação, é um dia de estudo também. Não que você vai ficar agora o dia inteiro trancado dentro da sua casa estudando. Não, não é bem assim. É porque se eu coloco dentro do meu estômago muita comida, por mais saudável que ela seja, a tendência é sempre o meu corpo pedir descanso e descanso. Eu digo por experiência própria. Uma vez, há alguns anos atrás, eu tive lá na cidade de Belo Horizonte, saudações a meus irmãos de Belo Horizonte, e lá eu estava com alguns familiares, aí eu comi uma comida muito gostosa mesmo, e eu ultrapassei o meu limite daquilo que o meu estômago estava necessitando. E por ser a comida tão saborosa e apetitosa, eu comi um pouco mais daquilo que eu estava necessitando, meu corpo ficou tão cansado que eu não aguentei e tive que dormir um sono muito pesado para me poder recuperar as minhas forças. E aqui o conselho que nos está dando, para que realmente eu possa comer menos, é que eu possa ter disposição também de fazer o trabalho de Deus. Por exemplo, se é um sábado da família, se eu tenho a minha esposa e meus filhos, se eu agora estiver com o meu corpo extremamente cansado, sobrecarregado com comida, o meu corpo sempre vai pedir descanso, descanso, descanso. E atenção para a minha família, e atenção para os meus filhos, e atenção também para Deus. Porque o sábado também não é o dia de você ficar o dia todo deitado na sua cama dormindo, não. O sábado ele é de Deus, o sábado é da família. Estas são as razões que eu não devo me alimentar muito no dia do sábado, porque aí
a minha mente vai ficar entorpecida, meu corpo vai querer descanso e eu não vou agora eu não vou dar atenção suficiente para aquilo que realmente Deus deseja. Exatamente. O dia do sábado é um dia de nós e da nossa família ter um Isso. dia de total devoção a Deus. É por isso que nós deixamos os nossos afazeres de lado, para que nada daquilo que é terreno, nada daquilo que é mundano possa atrapalhar a nossa devoção pessoal a Deus. Então, quando nós entupimos o nosso corpo com alimento, né, o nosso cérebro ele vai ficar entupido, é o que a irmã White fala, né, nessa notinha que se encontra na Ciência do Bom Viver, na página 307. E estando assim, com o cérebro entupido, nós não conseguimos processar as informações da forma que nós deveríamos. As palavras que forem ditas, por exemplo, na escola sabatina, não vai surtir um efeito em nossa vida. O nosso cérebro não vai captar aquelas informações, né? Nós não vamos conseguir elevar os nossos pensamentos a Deus, nós não vamos conseguir meditar nas coisas celestes, no amor de Deus, na bondade de Deus. Então, o sábado ele vai ser assim violado e nós vamos ser impedidos de receber os benefícios do sábado por uma má alimentação, por um regime alimentar impróprio para o dia de sábado. Só completando, esta é uma razão, por isso que você também que está em casa assistindo, se você quiser tirar a prova disso, essa é uma das razões que muitos vão para a igreja no sábado à tarde para assistir algum estudo, e muitos estão ali dormindo. Está ali a cabeça muito pesada, está ali dormindo, justamente porque provavelmente, não estou dizendo que é o caso de todos, pode ter acontecido de ter se alimentado um pouco mais além do limite e agora o corpo está pedindo descanso. E isso também contribui. Por isso que ela aconselha aqui para que o sábado não venha acontecer isso. A pergunta de número 5, você pode acompanhar também junto comigo aí, diz assim: que cuidado tinha a profetisa Ellen White para não transgredir o sábado? Ela diz assim, suas palavras escritas: prefiro comer pão e água apenas, em vez de correr o risco de quebrar o 4º mandamento. Toda a preparação necessária para o sábado deve ser feita na sexta-feira. Então, sexta-feira é dia de que mesmo? De preparação. Exatamente. É muito interessante a determinação que ela tinha, né? Nós precisamos ter essa entrega realmente a Deus, de preferir sofrer as consequências de nossa negligência a quebrantar o 4º mandamento. Então, ela preferia comer apenas pão e água do que entrar o sábado em negligência, entrar o sábado quebrantando já o 4º mandamento, por ter se atrasado, por estar ali fazendo o alimento, ou já que aconteceu algo e não deu para fazer durante a semana, não deve ser feito também no sábado. Deus ele deu 6 dias para o nosso deleite, para os nossos afazeres, mas o 7º dia, como diz Êxodo 20, é o sábado do Senhor nosso Deus, não deve ser feito nenhuma obra. Então, se for necessário, se for preciso, nós devemos nos alimentar apenas do básico para que não seja quebrado o sábado. Mas essa também é uma instrução que nós devemos lembrar das instruções que já foram ditas anteriormente, né? De que a preparação ela se inicia desde o 1º dia da semana. Então, todas as compras que forem precisas serem feitas já devem estar feitas. Todo alimento que precisar ser cozido, como nós encontramos em Êxodo 16, deve ser cozido até a sexta-feira. Tudo aquilo que precisa ser feito, deve ser feito até a sexta-feira e não depois. Passando disso, tudo deve ser deixado por fazer. E a 6ª questão nos pergunta: que relação tem a religião com a alimentação? Foi a pergunta que nós iniciamos o estudo dessa lição. Filipenses 3,19 nos diz: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. No livro Conselhos sobre Saúde, na página 578, nós encontramos: o comer tem muito que ver com a religião. A experiência espiritual torna-se grandemente atingida pela maneira em que o estômago é tratado.
O comer e o beber de conformidade com as leis da saúde promovem as ações virtuosas. Se, porém, o estômago é molestado por hábitos que não possuem nenhum fundamento na natureza, Satanás tira proveito do erro cometido e usa o estômago como um inimigo da justiça, originando um distúrbio que atinge o ser todo. As coisas sagradas não são apreciadas, diminui o zelo espiritual, a paz mental desaparece, a dissensão, luta e discórdia. Pronunciam-se palavras impacientes e se praticam atos indelicados. Seguem-se práticas desonestas e se manifesta a ira. E tudo porque os nervos do cérebro estão perturbados pelo abuso acumulado sobre o estômago. Então, que texto interessante. E pesado. Exatamente. Então, a nossa pergunta diz: que relação tem a religião com a alimentação? Tem tudo a ver. As pessoas podem dizer assim, mas alimentação não salva, né? A pessoa diz assim, alimentação não mata ninguém. Isso é um engano fatal. Porque o homem que desobedeceu a Deus, o primeiro homem que desobedeceu a Deus, ele desobedeceu por causa do alimento. E ele morreu, né? Por causa de um alimento que foi proibido dele comer, ele comeu, infelizmente, morreu. E para você ter uma ideia, por que Deus também usou tanto Daniel como grande profeta ali na Babilônia? Porque ele respeitou as leis da saúde, ele respeitou o limite do seu corpo. E há também um texto bíblico que diz assim que eu e você devemos ser igual a Daniel, ter os mesmos princípios de temperança. Porque se eu estou molestando o meu corpo através do meu hábito alimentar impróprio, porque existe um texto da profetisa Ellen White que o Deus de muitas pessoas nesses últimos dias também será o alimento. Nós podemos ver que em muitas épocas também pessoas se perderam devido à má alimentação. Os antediluvianos também eles estavam com uma alimentação muito precária. Por isso que também eles não entenderam a advertência de Noé, perdão. Noé anunciou ali o dilúvio, eles não aceitou porque eles estavam com a mente deles entorpecidas. Então, nesses últimos dias também não será diferente. Muitas pessoas hoje não conseguem entender o rumo da palavra de Deus porque a sua mente está completamente entorpecida devido à má alimentação. Então, se o meu corpo está doentio, automaticamente a gente vai ver que a nossa mente também vai estar, porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né? Então, é interessante que existe um cientista, ele fala, doutor Eduardo Corazza, ele diz assim que tudo que for ruim, disse ele, eu não vou colocar no meu corpo, porque ele falou que ele diz assim, meu corpo é algo especial. Então, eu devo me alimentar realmente de coisas saudáveis, coisas que realmente possam nutrir o meu corpo. Por isso que Paulo disse assim, olha, você quer comer, você quer beber, ou você fazer qualquer tipo de outra coisa, ele disse ele assim, você faça para a honra e glória de Deus. Se você for comer alguma fruta ou beber alguma bebida, você deve perguntar assim, olha, será que essa bebida aqui é da vontade de Deus? Será que é para agradar a Deus? Será que essa roupa que eu estou trajando hoje, será que é para a honra e glória de Deus? Enfim, muitas coisas você deve perguntar diariamente. Por quê? Se eu não fizer isso, se eu não ter cuidado do meu corpo, então Satanás irá tirar vantagem sobre mim e eu vou terminar sendo uma marionete em suas mãos. Esse é o grande perigo. Exatamente. É interessante quando nós percebemos a história de Daniel, né, e que naquele período em que ele pediu ao servo do rei, né, para que ele se alimentasse apenas de alimentos saudáveis, depois desse tempo que ele pediu, eles foram considerados, inclusive, mais sábios, né, entre todos aqueles homens que já eram e considerados fisicamente também, sábios, né? Não apenas fisicamente, mas já que nós estamos falando da relação da religião com a alimentação e da relação que a nossa alimentação tem com compreender a palavra de Deus ou não, né? E o texto de Conselho sobre Saúde, ele já inicia falando, e ele é muito taxativo, inclusive, né? O comer tem muito que ver com a religião. Então, muitas pessoas têm adquirido hábitos alimentares ruins, e mesmo que elas não percebam, mesmo que elas não saibam, isso tem acarretado inúmeros fatores
ruins para a sua vida espiritual, porque Satanás ele tira proveito desse erro cometido e usa o estômago como inimigo da justiça. E através disso, a pessoa que tem hábitos alimentares ruins, ela não consegue apreciar as coisas sagradas, ela não consegue ter zelo espiritual, ela não consegue ter paz mental. Então, na vida dela começa a surgir dissensão, luta, discórdia, palavras impacientes, atos indelicados, ira, e tudo por isso. Tudo isso acontece porque os nervos do cérebro estão tão perturbados com aquele tipo de alimentação que esses males são acarretados. Então, nós percebemos então a íntima relação. Não dá para separar a nossa alimentação da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela é como se fosse um todo, né? Ela não é apenas ir para a igreja ou apenas ler a Bíblia, mas existe um todo que coopera ou que atrapalha o nosso crescimento espiritual. E continuando, para completar a resposta aqui, né, quando eu falei que as pessoas falam que comida não mata ninguém, mas a gente viu que mata, sim, matou primeiro o homem, né? E a gente vê também o que fez também morrer muita gente ali no deserto, os israelitas, foi devido à má alimentação entorpecida deles, que estavam acostumados a comer no Egito, uma alimentação errada. Deus agora queria dar um outro alimento mais saudável para eles, mas como a gente viu aqui, ó, os nervos e cérebros estavam completamente perturbados pelo abuso acumulado de alimentos errados. Foi aí onde eles desejaram o alimento ruim e foi onde eles se perderam também, né? Devido ao alimento pervertido que eles comiam, né? A sétima e última pergunta diz assim: o que é necessário para a santificação do povo de Deus? Que pergunta interessante, ó. Eu quero ler aqui o texto, que está no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 145, você pode participar e ler em casa. Diz assim, ó: Deus requer de seu povo crescimento progressivo. Devemos aprender que condescender com o apetite constitui a maior embaraço ao cultivo do espírito e à santificação da alma. Apesar de sua adesão à reforma de saúde, muitos seguem o regime impróprio. O que quer dizer isso, irmã Mariana? Então, um regime impróprio é exatamente o contrário, né? Aquilo que Deus estipulou que fosse. E Deus, ele deseja que o povo dele tenha um crescimento progressivo, né? Tem até aquele texto bíblico que fala que a vida do justo, ela é como a luz da aurora, né? Que ela vai brilhando, brilhando, até que seja dia perfeito. Então, Deus exemplifica nesse versículo a nossa vida, né? Como Ele deseja que seja a nossa vida. Não é o dia não nasce do nada, né? Tá noite e de um minuto para outro já é dia. Não funciona assim, pelo contrário. Vai nascendo o sol, né? Tá escuro, de repente vai nascendo o sol, vai ficando mais claro, até que seja dia perfeito. Então, nossa vida deve ser dessa forma. Não é uma santificação do nada, mas é um crescimento progressivo. E para que isso seja feito, nós precisamos reformar os nossos hábitos de saúde. Não devemos ter hábitos alimentares e hábitos de saúde impróprios para que a nossa vida espiritual, o nosso crescimento, que deveria ser progressivo, não seja regressivo. Então, essas são as instruções que o Senhor nos dá. E completando também o seu comentário, por que ele também quer tanto que a gente tenha saúde? É para justamente quando ele for te usar como instrumento nas mãos dele, você esteja com o corpo sadio e possa realmente executar o trabalho de Deus com perfeição. É isso que ele está querendo. Essa é a grande razão. A gente vê também no estudo que a reforma de saúde, ela é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então, para que eu possa ser participante desse alto clamor do terceiro anjo, então eu devo respeitar também a lei da saúde, a lei da natureza que há no meu corpo, porque se eu desrespeito e se eu eu vou ingerindo coisas que eu estou lá no meu corpo que maltratam e me traz realmente a má saúde e até mesmo a morte, então eu estou violando o mandamento de não matar, porque eu mato a mim também, eu mesmo posso fazer isso, né? Exatamente. Então, nós aprendemos nessa lição que a nossa alimentação tem total ligação com a nossa religião e que se nós queremos ter uma vida de ligação íntima com Deus, nós precisamos ter hábitos alimentares, hábitos de saúde
saudáveis, que possam nos permitir ter essa Isso. aproximação com Deus. Nós agradecemos você por ter nos assistido até aqui. Se você achou esse conteúdo útil, que você possa compartilhar com seus contatos, para que eles possam entender, assim como você entendeu hoje, eles possam também entender a importância que os hábitos que ele tem na vida espiritual deles. Então, que eles possam também ter o mesmo conhecimento, da mesma luz que você acabou de ter. Nós desejamos que Deus o abençoe, que Ele lhe dê a sua graça, e muito obrigada.